Bom dia, graças e paz. Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, da EBD. E hoje nós vamos falar algo muito interessante, que é sobre o chamado do profeta, né? E o texto base que a gente vai usar é um texto bem característico, que é o chamado de Isaías, né? Hoje vamos falar sobre o chamado de Isaías, mas vamos tentar frisar mais sobre o chamado do profeta, né? Que Deus possa conduzir esse estudo, em nome de Jesus. Vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, exaltado Pai, te glorificamos e te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir, ó Deus, neste estudo, Senhor. Que a tua palavra de sabedoria, Senhor, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a vida de cada um que assiste este vídeo, Senhor. Que a tua palavra venha clarear as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos entender o teu chamado, Pai. Que sobre cada um, Senhor, o Senhor determine a tua vontade, o teu querer, Pai. Receba, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, né, a gente vai trabalhar hoje o livro de Isaías sobre experiência espiritual que ele teve e sobre aquela famosa frase também, santo de casa não faz milagre, não tem isso, né? Porque, infelizmente, ele não foi reconhecido por uns da sua casa ali, né? Da sua casa que eu falo assim, da cidade e tudo mais, né? Ele sofreu também rejeições, né? Então, vamos lá. Isaías significa o Senhor é a minha salvação, né? Então ele viveu no reino de Judá, né? Ele profetizou em 740, assim, mais ou menos, até 701 a.C. Possivelmente ele viveu num palácio, né? E ele conviveu com 4 tipos de reis: Uzias, Jotão, Ezequias e Arcais. E ele era muito bem instruído, né? E muito bem educado, né? Como se fosse um mestre da sabedoria. E ele auxiliava, né, o governo e tudo mais. Isaías, ele é enviado ao seu próprio povo, seu ministério. Isaías é enviado a seu próprio povo, seu ministério causa grande impacto, pois profetiza a destruição necessária que vai gerar salvação. Ele teve discípulos, profetas, os quais deram continuidade ao seu ministério, no que chamamos de segundo e terceiro livros de Isaías, dentro dos 66 capítulos. Isaías é um livro que destaca o profeta com uma experiência radical com Deus. Ele prega sobre o novo Israel, né? Isso já está lá em Isaías 65. Governado pelo ungido, né? Quem será esse ungido? Aí está em Isaías 11. E vai contra a injustiça e a favor dos quebrantados e cativos, né? Aí já está lá em Isaías 61. Em sua própria casa, né? Então vamos lá. Aí, como a gente falou, né, no início, lembra? Santo de casa não faz milagre. Então, né? Há uma passagem no Novo Testamento em que Jesus não fez muitos milagres ali por causa da falta de fé das pessoas, né? Eram pessoas que conheciam a família dele. Então tinha esse bloqueio, né? Poxa, não. Quem é esse cara? Conheço a família. Como assim? Vai querer vir aqui, você tá na janela, orar e tudo mais, né? É por isso que aqui nesse estudo a gente está falando essa questão, o santo de casa não faz milagre, né? Só quando muda de cidade que é reconhecido, é como se fosse isso. O chamado de Deus para agir sobre o que já é conhecido é um grande desafio. Quem é da casa conhece todos os seus segredos, todas as suas manias, conhece a cultura e o modo como se vive. Infelizmente, parece que há uma barreira para valorizar as pessoas que são conhecidas. Parece que o estranho ou aquele que não é a gente é mais digno por ser desconhecido, né? Quer dizer, a pessoa pode ter a vida com Deus,
A pessoa pode ser honesta, pode ser um cara que mais trabalha ali na igreja, o que mais se dedica à função do reino. Porém, sempre vão ter aqueles que vão ficar com o pezinho atrás, que vão criticar, né? Aquelas pessoas que são tomadas mesmo, até mesmo pela frustração, porque sabem que a pessoa tá ali, tá se esforçando, tá se dedicando para o reino de Deus e aquela pessoa tem bloqueios e não consegue. Então, é mais fácil criticar quem tá fazendo, né? Então, é basicamente isso, né, que tá mostrando aqui. Tanto Jesus quanto Isaías, na cidade deles ali, eles foram muito criticados, né? Porque já conhecia a família, já conhecia a cultura, o histórico, porém, eram duas pessoas retas, íntegras, honestas, e mesmo assim tem as críticas, né, gente? A gente encontra em qualquer lugar, né? Então, aí aqui fala também, né, que Isaías foi tocado pela brasa do altar e foi capacitado a responder o chamado de Deus. Mesmo assim, ele foi, né? Um profeta pode não ser aquele sujeito estranho, vestido de pele de camelo e comendo gafanhoto e mel, mas pode ser você e eu, pessoas comuns, tais quais Isaías, que são tratadas por Deus, entendeu? Então, podem ser eu, Leandro, pode ser algum dos nossos irmãos da igreja, né? Pode sim, gente, porque tem os dons, né? Aqueles 9 dons ali. Uns servem para profetizar, outros para operar milagres em nome de Deus, outros para poder milagres e maravilhas, curas, enfim. Existe, né, uma categoria para isso e tudo mais, ok? E pode sim ter profetas no nosso meio, né? Então vamos concluir, tá? 2 ideias importantes para você, juvenil, pensar hoje, hein? Por que será tão difícil falar para as pessoas que a gente conhece? Por que é mais fácil falar para o outro que é estranho do que falar para aquele nosso amigo que a gente está convivendo no dia a dia? Será por quê, né? Será que a rejeição é porque quem é de casa conhece todos os segredos da casa, diferente daquele que vem de fora? Será que é isso? Isaías nos inspira a romper com essa dificuldade, entendendo que somos parte do nosso povo e que somos enviados e enviadas como mensageiros a ele. Isso faz com que nós nos esforcemos mais a sermos pessoas com bom testemunho aonde quer que formos, seja em outra região, seja em meio a nossas amizades, seja na família ou na sua igreja. Para a gente poder encerrar, gente, presta atenção, tá? Independente do que as pessoas estão falando de você dentro da igreja, se você tem vida reta com Deus, se você tem uma vida honesta com Deus, você trata bem com respeito todas as pessoas que estão ali na igreja, né? Você é educado com as pessoas, né? Enfim, você é uma pessoa que obedece seus pais, que honra seus pais. Independente do que essa pessoa estiver te criticando, falando ou debochando de você, apenas creia que Deus faz. Deus faz e você pode sim estar fazendo um estrondo no inferno, como eu falo, né? Caramba, estamos fazendo estrondo no inferno e tudo mais. Por quê? Você tá vendo os frutos, você tá vendo o resultado, porque os frutos quem faz é Deus, né? Então, assim, você tá vendo tudo acontecendo. Poxa, Deus, obrigada por me usar como instrumento teu, pelas coisas que o Senhor faz e o Senhor me usa. Porque a gente não é nada, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo que tá ali na igreja, se todo mundo entendesse que cada um é uma função no corpo de Cristo, ninguém ia estar se degolando, entende? Ninguém ia estar brigando, disputando cargo, isso, aquilo. Então, assim, descansa o teu coração. Faça a tua parte. Você vai ser sim recompensado por Deus, mas é você e Deus no secreto. E não para mostrar e precisar provar nada para ninguém, entendem? Então, descanse o coração de vocês, façam a parte de vocês, tá bom? Contemplem a justiça de Deus, né? Façam as coisas que Deus tá proporcionando para você, tá bom? E o resto
é tudo consequência que virá. Pensa assim, tá? Vamos priorizar primeiro o Cristo, vamos viver o cristocêntrico e não o egocêntrico. Então vamos viver Cristo, tá bom? E essa parte aqui vai acontecendo, vai fluindo, tá, gente? E o texto base hoje foi Isaías 6, né, do 1 ao 9. Eu vou estar lendo, então. Essa passagem é muito boa, muito interessante, porque através de uma experiência com Deus, houve também a transformação no caráter de Isaías e houve a conclusão do chamado dele, aonde ele entendeu. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Eu vou ler até mais um pouquinho para frente, para a gente entender. Tornem insensível o coração deste povo, tornem surdos seus ouvidos e fechem os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com os corações, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Esse texto, ele é claramente concluindo o que a Dayana falou. Isaías já estava numa posição de sabedoria no meio do povo, já estava no meio de influência do povo, conhecedor da palavra, porém o povo continuava no meio do pecado. E quando ele fala: sou um homem impuro no meio de pessoas impuras, é quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, que Ele vem, nos purifica, e a partir disso o Senhor clareia o chamado de Isaías. O Senhor traz à mente de Isaías o entendimento do que ele foi posto ali, o que fazer, de proclamar a palavra. Então, tipo assim, tudo que a Dayana falou, concluindo, o Senhor tem nos chamado. Ele tem um chamado para mim, para você, para Dayana, mas cada um tem um chamado específico. Mas para nós conhecermos este chamado, entendermos o chamado de Deus, o propósito dele na nossa vida,
É preciso nós nos colocarmos à disposição dele. É preciso primeiro tomarmos uma posição diante dele. Tomarmos uma posição, reconhecermos que não somos nada. Amém. Igual a Dayana falou, nós não fazemos nada, nós não executamos nada. É o Senhor que executa através de nós. É Ele que vai nos erguer e vai fazer através das nossas vidas. Mas para isso, juvenil, você precisa entender que é o Senhor que está agindo através da tua vida. Mas para Ele agir através da tua vida, você precisa se dobrar diante dele e reconhecer os seus erros. Reconhecer que você anda no meio de pessoas impuras, no meio de um povo impuro, para Ele nos santificar, nos separar e nos levantar como servos dele, profetas dele, né? Precisa primeiro acontecer a santificação para o chamado concluir. Amém? Eu só queria acrescentar isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Então, era para a gente encerrar. Deus, obrigada por essa manhã, obrigada por mais um dia na tua presença, Deus. Que não se aparte de nós o teu Espírito, Deus. Que possamos, Deus, caminhar contigo, Deus, todos os dias, Deus, independente da cidade, independente do lugar que o Senhor implantar a gente, Deus, que a gente possa continuar sendo fiel a Ti, Deus, honrando todos os princípios, os mandamentos que o Senhor escreveu pra gente, Senhor, porque, Deus, nós cremos, Deus, que esse é o ano da honra, como é dito lá na igreja, Deus, e nós estamos aqui, Deus, para estar honrando o Teu nome em todo momento, Deus, mas, por favor, Espírito Santo, toca nos nossos corações, aquilo que a gente ainda desonra o Teu nome, Deus. Toca nos nossos corações para que haja conserto, Deus. Conserto da nossa parte, da parte dos juvenis e de todas as outras pessoas que estão nos assistindo, Deus. Muito obrigada por cada vida, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique com Deus. Bom dia. Bom dia.